Existe um momento que você conhece bem. Você está na fila, o bilhete ainda quente na mão, e alguma coisa dentro de você, pequena, quase inaudível, sussurra: e se desta vez for diferente? Não é ingenuidade, não é loucura. É algo muito mais antigo do que qualquer explicação racional que alguém já tentou te dar sobre probabilidade e estatística. É uma inteligência que mora no peito, que reconhece quando uma porta está entreaberta, mesmo quando a mente já aprendeu a ter medo de empurrá-la. Antes de continuar, quero te pedir uma coisa simples. Pare o que você está fazendo. Só por agora, coloque a mão no peito. Respire fundo uma vez. Deixa o ar entrar devagar e sair mais devagar ainda, porque o que vou compartilhar contigo hoje não é para ser ouvido de passagem, é para ser recebido. Eu sei como é carregar esse sonho. Sei o peso de querer muito e acreditar pouco ao mesmo tempo. Sei a mistura estranha de esperança e vergonha que aparece quando você estende a mão para pegar um bilhete e uma voz dentro de você já diz: provavelmente não vai dar nada. Você não está sozinho nesse lugar e isso é o que preciso que você ouça com toda a atenção que tem. O problema nunca foi a sua fé. O problema foi que ninguém te ensinou a direção certa para apontá-la. Existem 4 palavras que, ditas no momento exato, mudam a frequência com que você se relaciona com a prosperidade. Eu vou te revelar essas 4 palavras, mas antes preciso que você entenda por que elas funcionam. Porque sem esse entendimento, elas perdem metade do poder. Antes de continuar, me conta, de qual cidade ou país você está assistindo agora? Escreve aqui embaixo. Esse gesto simples é mais poderoso do que parece. É você declarando conscientemente que está presente, que está aqui com intenção, não por acaso. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faz isso agora. Não como favor para mim, como compromisso com você mesmo. Como dizer ao universo: eu escolhi este caminho. A maioria das pessoas que joga loteria há anos acredita que o problema está nos números. Troca de jogo, muda a sequência, consulta sonhos, segue dicas de aplicativo, aposta no aniversário dos filhos e nada muda. O que ninguém conta é que o número é a parte menos importante da equação. O que determina a relação de uma pessoa com a prosperidade não está na combinação que ela escolhe, está no estado interno com que ela se aproxima do momento da escolha. E aqui não estou falando de espiritualidade como consolo. Estou falando de algo que pesquisadores do HeartMath Institute, nos Estados Unidos, medem há mais de 30 anos. O coração humano gera um campo eletromagnético real, mensurável, que se estende até 90 centímetros além da pele. E esse campo muda completamente dependendo do estado emocional de quem o emite. Quando você está com medo, com urgência, com desespero de quitar uma dívida,
Esse campo emite um padrão caótico, como uma antena de rádio torcida que só capta chiado. Quando você está em paz, em gratidão, em certeza interior, a antena endireita e o sinal que você emite para o mundo ao redor muda de natureza. Se você acredita que é possível mudar a relação que você tem com a prosperidade, não amanhã, não um dia, agora. Vai nos comentários e escreve: eu recebo. 2 palavras. É uma declaração ao universo de que você não está apenas assistindo a um vídeo. Você está abrindo uma porta. E existe um erro específico que 9 em cada 10 pessoas cometem logo depois de comprar o bilhete. Um erro que apaga tudo o que foi construído antes, como apagar uma chama com a própria mão sem perceber. Eu vou te mostrar qual é. Mas antes disso, preciso que você entenda a raiz, porque quem não entende a causa continua tratando apenas o sintoma, e o sintoma sempre volta. A maioria das pessoas que nunca ganhou o prêmio grande não perdeu por falta de sorte. Perdeu porque entrou no campo da possibilidade carregando o peso errado, e o campo, como a água, só sustenta quem sabe flutuar. Eu sei que o que você acabou de ouvir pode parecer diferente do que esperava. Uma parte de você talvez esteja resistindo agora. E isso é honesto, é humano. É a marca de alguém que já foi decepcionado antes e aprendeu a se proteger. Mas ouça isso com atenção. A resistência que você sente não é ceticismo inteligente. É o mesmo padrão que te manteve do lado de fora até agora. A boa notícia, e existe uma boa notícia real aqui, é que o estado interno não é fixo. Ele não é destino. Ele é uma frequência, e frequência pode ser ajustada. Não em anos de terapia, não em retiros espirituais caros, não em rituais complexos que exigem coisas que você não tem. Em 90 segundos, com o que você já carrega dentro de si agora. O que vou te entregar a seguir são 5 passos simples que formam um ritual completo. Um ritual que reorganiza o seu campo interno antes de cada compra e que está ancorado tanto em pesquisas científicas quanto em tradições milenares de manifestação. Mas no centro de tudo, antes dos passos, antes do ritual, existe uma chave. 4 palavras específicas que, ditas com intenção plena, no momento exato, mudam a natureza do que você está fazendo. Transformam um ato automático num ato de poder. Essas 4 palavras têm fundamento na neurociência, na tradição hebraica e na física quântica. E você vai entender por quê, não apenas o quê. Porque entender o porquê é o que separa quem transforma de quem apenas tenta. Existe uma mulher em Campinas. Ela se chama Dona Aparecida. Tem 63 anos e jogou na loteria toda semana por 15 anos. Sempre os mesmos números, sempre a mesma esperança discreta, sempre o mesmo resultado. Até o dia
em que estava numa fila de padaria e viu uma mulher à sua frente pagar com uma nota dobrada com cuidado, sorrindo sozinha, como quem guarda um segredo agradável. Dona Aparecida perguntou: "Você ganhou alguma coisa?" E a mulher respondeu, sem drama, sem mistério forçado: "Ainda não, mas já sinto que sim." Aquela frase ficou. Semanas depois, num dia comum, Dona Aparecida estava comprando seu bilhete quando lembrou daquele sorriso e resolveu tentar algo diferente. Parou, respirou, colocou a mão no peito. Lembrou do dia em que o filho voltou do hospital curado e sentiu aquele calor subir. E disse para si mesma, quietinha, sem testemunha: "Já estou recebendo." Ela não ganhou o prêmio principal, mas ganhou R$3.200, mais do que em 15 anos somados. E o que ela disse para a vizinha não foi sobre o dinheiro, foi sobre a calma. Era diferente, ela disse. Eu não sei explicar, mas era diferente. Faça isso agora comigo. Coloque a mão no peito. Agora, não precisa fechar os olhos. Só coloque a mão e sinta o calor que está lá. O cérebro humano não diferencia com precisão entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Pesquisas com ressonância magnética funcional mostram que visualizar uma ação ativa os mesmos circuitos neurais que realizá-la fisicamente. O mesmo fogo, o mesmo caminho, a mesma assinatura elétrica. Quando alguém diz, "Eu já estou recebendo", com intenção plena, o cérebro começa a operar como se o resultado já fosse real, alterando comportamento, postura e, segundo teorias crescentes na física quântica, o campo de possibilidades ao redor do indivíduo. Na tradição hebraica, existe o conceito de Hitbonenut, contemplar o resultado como se já tivesse ocorrido. Os rabinos ensinavam que a fé verdadeira não pede, ela agradece antes de receber. E na física quântica, o experimento da dupla fenda demonstrou algo que ainda perturba cientistas. A presença de um observador consciente altera o comportamento de partículas subatômicas. A loteria é, em sua essência, um sistema probabilístico, e você é um observador consciente. As 4 palavras são: eu já estou recebendo. Não como desejo, não como pedido, como constatação de algo que já aconteceu em outro plano e está a caminho de se manifestar no físico. O tom é o de alguém que acabou de receber uma notícia boa e ainda está processando, não de alguém que está implorando. Se o que você ouviu até aqui já valeu o seu tempo, honra esse conhecimento. Deixa seu like agora, verifica se está inscrito e ativa o sino. Isso não é sobre números para mim. É sobre você criar o hábito de honrar as coisas que te fazem bem. E quem honra o que recebe, recebe mais. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. Dizer as palavras certas no momento errado ou no estado errado é pior do que não dizer nada.
E existem 3 erros específicos que destroem tudo antes mesmo de o bilhete ser impresso. O primeiro é comprar por desespero. Quando a motivação principal é uma dívida vencida, uma urgência, um medo que aperta o peito, o estado interno é de escassez extrema. E a neurociência tem um nome para o que acontece nesse momento: estreitamento cognitivo. O cérebro, em modo de escassez, literalmente enxerga menos possibilidades, toma decisões piores e fecha as portas que deveriam estar abertas. Tentar atrair abundância a partir do desespero é como tentar ligar um ímã ao plástico. O campo não conduz, não importa a força com que você tente. O segundo erro é comprar no automatismo, entrar na lotérica como quem compra pão, sem presença, sem intenção, sem um segundo de consciência sobre o que está fazendo. A tradição budista ensina que qualquer ato realizado sem presença plena se dissolve no vazio do automatismo. Não gera movimento, não abre caminho, não planta nada. Você pode ter feito isso por anos sem saber. Não é culpa, é ausência de informação. E a informação, a partir de agora, você tem. O terceiro erro é o mais silencioso e o mais destrutivo de todos, e aposto que você vai se reconhecer nele. Você compra o bilhete, sai da lotérica, respira o ar da rua, e 2 minutos depois, uma voz dentro de você já diz: de qualquer forma, não vai dar. Parece realismo, parece proteção, parece a sabedoria de quem já foi decepcionado antes. Mas o que essa voz faz, segundo o princípio da coerência quântica, é colapsar o campo de possibilidade que havia sido aberto, como empurrar uma porta e fechá-la antes de passar. Você fez o movimento certo e desfez com as próprias mãos. Esse padrão não é fraqueza de caráter, é uma crença antiga, plantada fundo, que diz que bênçãos grandes são para outros, para quem tem mais fé, mais virtude, mais merecimento. E essa crença, essa voz específica, é exatamente o que este momento foi feito para dissolver. Coloque a mão no peito de novo, respire e ouça o que vou te dizer agora com toda a clareza que tenho. Você tem permissão de receber. O universo não está fechado para você. Nunca esteve. O ritual completo leva 90 segundos. Não requer nada que você não tenha. O primeiro passo é a pausa. 10 segundos antes de entrar na lotérica ou antes de escolher os números, você para, respira, coloca a mão no peito. Não é opcional. É a fundação de tudo que vem depois. O segundo passo é o recall de gratidão. Você lembra de uma vez na sua vida em que recebeu algo que não esperava. Pode ser pequeno, uma ajuda que chegou na hora certa, uma conta que se resolveu
quando não havia saída. Você não força o sentimento, você apenas lembra e deixa o calor subir sozinho. O terceiro passo é a declaração. Com a mão no peito e a gratidão ativa, você diz as 4 palavras: eu já estou recebendo. Uma vez, com calma, com a autoridade suave de quem constata, não de quem suplica. O quarto passo é a entrega. Você solta, não repete, não verifica, não fica monitorando o próprio sentimento como quem abre a terra para ver se a semente germinou. A carta foi postada, o sinal foi emitido. Agora é deixar o universo trabalhar. E o quinto passo é agir normalmente. Comprar o bilhete sem drama, sem emoção performática, sem esperar um sinal do céu. A transformação aconteceu nos 90 segundos anteriores. O que vem depois é apenas colheita. Você provavelmente conhece alguém que vive nesse ciclo, que sonha, que tenta, que perde a esperança e recomeça do mesmo lugar. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa agora. Não porque é um vídeo bonito, porque você pode ser a mensagem que chega na hora certa. Às vezes, o maior presente que podemos dar não custa nada. É uma informação que muda o ângulo de tudo. O que você carrega agora não é uma técnica, é uma chave. A diferença entre quem recebe e quem continua esperando nunca foi sorte, foi estado, foi frequência. Foi a qualidade do sinal que o coração emitia no momento em que a mão estendia o dinheiro e recebia o bilhete. Você passou anos jogando com o equipamento certo, mas a sintonia é errada. E isso não é falha sua, é a ausência de um ensinamento que ninguém te deu. Agora você tem, e com ele vem uma responsabilidade simples: usá-lo, não amanhã. Na próxima vez que você estiver naquela fila, com o bilhete na mão e o sonho vivo no peito, pare, respire, coloque a mão no peito, lembre de algo bom que já recebeu e diga, com a certeza tranquila de quem sabe que o campo está aberto: eu já estou recebendo. Não como desejo, como verdade que ainda está a caminho de se revelar. Você chegou até aqui, e isso não é pequeno. A maioria das pessoas abandona no meio, não porque o caminho é longo, mas porque uma parte delas tem medo do que encontraria se continuasse. Você continuou. E o que você encontrou não foi uma promessa vazia, nem um truque de palco. Foi um espelho que mostrou que a relação que você tem com a prosperidade sempre foi uma relação com você mesmo, com o quanto você acredita que merece, com a qualidade do sinal que seu coração emite quando a vida te oferece uma abertura. Esse espelho não mente, e o que ele está mostrando agora é alguém que está pronto, não perfeito, não sem dúvidas, mas pronto. Vai nos comentários agora e escreve esta declaração completa, palavra por palavra, como quem assina um novo contrato com a própria vida.
Eu estou alinhado com a abundância. Eu já estou recebendo o que é meu. Amém. Escrever essa declaração não é superstição. É você usando a linguagem como semente. E toda semente plantada com intenção no lugar certo tem o poder de crescer. Escrever essas palavras num espaço público, mesmo que digital, é o primeiro ato de coragem espiritual de muita gente. É assumir, em voz alta, mesmo que silenciosa, que você acredita que merece. Para quem carregou décadas de crença na escassez, esse ato simples é revolucionário. Não subestime o peso do que está fazendo. Você não está comentando num vídeo. Você está selando uma mudança de postura existencial. Está dizendo ao universo, com palavras, com intenção, com presença: eu estou aqui, eu estou aberto, eu estou pronto. A sorte não é cega, ela enxerga quem está pronto para receber. Que você esteja pronto a partir de hoje.